Bom dia, Brasil! Bom dia, família Canção Nova! Sorrindo pra vida nesta terça-feira, dia 28 de abril de 2026. Chegando até a sua casa, até o seu trabalho, tantos lugares onde a Canção Nova chega. São hospitais, são asilos, comércios, lojas. Louvado seja Deus, porque a Canção Nova chega a lugares onde pessoalmente nós não podemos chegar. Mas a graça de Deus alcança você, família Canção Nova. Que bom estar juntinho com você que nos acompanha pela TV, mas também pelo CN Plus, nosso aplicativo que é de graça, hein? Se você não baixou ainda, baixe, porque vale a pena ter um celeiro de evangelização nele. E você que nos acompanha pela rede Canção Nova de Rádio, aquele abraço especial para todos que estão nos ouvindo nesse momento no Brasil inteiro, especialmente os motoristas, né? Nas estradas do nosso Brasil, você passando aqui pela Dutra, sentido Rio de Janeiro, São Paulo. Que bom, obrigada por nos dar essa carona e principalmente por levar Deus juntinho aí de você. Bom dia para toda a equipe também, para a produção, os cinegrafistas, o pessoal do Twitter. Que bom estarmos juntos. É a companhia de pesca, é a Canção Nova que não para na evangelização. 24 horas você sintoniza a Canção Nova, seja na TV, na rádio, na internet, e você encontra Deus, encontra esperança, paz, fé, alegria no seu coração. E hoje não vai ser diferente. Deus tem também uma palavra para você. Deus tem uma direção, um rumo para a sua vida no dia de hoje. E você que estava já com o coração agitado nessa manhã, eu desejo mesmo que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo envolva a sua vida, alcance o seu coração, alcance até mesmo a sua mente, já preocupada com tantos pensamentos, que você possa submeter tudo isso agora ao senhorio de Jesus. Sim, proclame, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, Jesus Cristo é o Senhor da minha casa, Jesus é o Senhor da minha vocação, Jesus é o Senhor da minha vida e da minha família. Que bom estarmos juntos, meus queridos, e também nessa reta final do projeto da Minha Almas. Estamos cheios de esperança de que vamos alcançar o 100%. 100% para quê? Para evangelizar, salvar almas para Deus. E graças a Deus, nessa companhia de pesca tem muita gente aqui doando a vida. Estou com os meus irmãos aqui na bancada, a começar por ele, que está melhor, viu, gente? Não se preocupa, não. Padre Adriano Zantonar, bom dia. Bom dia, Patrícia. Deus abençoe, querida. Deus abençoe, meus irmãos. Um ótimo dia a você que nos acompanha por todo o Sistema Canção Nova de Comunicação. Quero agradecer demais as milhares de mensagens que eu recebi ontem com indicação de xarope, indicação de remédio. Obrigado, gente, pelo carinho. Mas só para dizer, cada um conhece o seu corpo, o seu organismo. O auge da minha gripe, e também crise, né, respiratória, foi sexta tarde, sábado, domingo. Ontem eu estava melhorando, eu demoro um pouquinho assim, eu estava ainda com a voz ruim, mas já estava saindo do processo, hoje estou melhor. E ao longo da semana vou melhorando, viu, gente? Mas a chapa ferveu mesmo, Patrícia, foi no domingo. Sábado à tarde e domingo. Nossa, a minha mãe costuma brincar que nós que somos grandões, assim, ela tem um filho alto, ela diz que, olha, esses grandões são igual postes, quando caem de uma vez, quando ficam doentes, né? Mas graças a Deus, só uma gripe, né, gente? Essa época é época de virose mesmo, mas eu agradeço demais o carinho, agradeço demais a sua sensibilidade, né, em querer cuidar do sacerdote, do padre aqui, tá bom? E, irmãos, eu quero partilhar uma coisa com vocês, quero já desafiar vocês que estão aqui em primeiro lugar e quem está em casa. Olha, a pregação de hoje, vou ser sincero, uma das melhores coisas que eu acho na minha vida, assim, que eu curto mesmo, que eu gosto, é poder pregar a palavra de Deus. Por quê? Porque às vezes a pessoa fala assim, Patrícia, padre, aquela pregação que o senhor fez, mexeu comigo nisso, naquilo, outro. Só que às vezes quem está ouvindo não entende que antes de mexer com o outro, ela já mexeu com o pregador, né? Porque desde ontem, na hora do almoço, eu estou com uma reflexão que mexeu tanto comigo. Até à noite eu sonhei com essa bendita palavra. Tanto que Deus mexeu com o meu coração. E eu tenho certeza que nós vamos ser profundamente provocados, positivamente provocados, curados, interpelados, virados de cabeça para baixo pela palavra de hoje. Então se prepara que Deus vai fazer muito nessa manhã. E Ele vai trazer não respostas, mas sentido.
que o sentido é mais profundo que a resposta. Às vezes a gente procura a resposta, mas a gente tem que perguntar para Deus o sentido das coisas, né? Tenho certeza que vai mexer com você. Esteja atento, coração aberto e convida mais pessoas aí para acompanhar. Também, se você já está acompanhando na live pelo YouTube, compartilha o link dessa live aí do TV Canção Nova ao vivo no YouTube, com seus grupos de WhatsApp. Chama mais pessoas para acompanharem o Sorrindo para a Vida de hoje, que vai ser muito especial. Qual é essa palavra? Olha, eu não posso revelar ainda. Não pode? Não, eu preciso ainda de 5 minutos, eu pedi para a Gil, que eu estou flertando aqui com 3 palavras centrais. Uma eu vou eleger como a que eu vou ler e vai dar o tom, mas as 3 estão dentro da reflexão. E né? o Sapa que falava aqui no cantinho, né? Muita gente indicou aqui receita para o Padre Adriano, mas ninguém trouxe, né? Eu falei, se pudesse, não. eles trariam. Mas é que eu estava na Assembleia, estava fechado, no bom sentido da palavra fechado, na Assembleia Geral da Canção Nova. Nós explicamos ontem, né? Que é a Assembleia que se reúne de tempos em tempos para decidir à luz do Espírito Santo os rumos, né, para a instituição, para a Canção Nova. Essa Assembleia eletiva, vamos eleger o novo conselho, o novo presidente. Então pedimos a sua oração também. Está sendo uma bênção. O padre só fica no Sorrindo, já corre lá para a Assembleia, na nossa casa de formação inicial, que é em Lavrinhas, e aí só volto bem de noitinha para cá, para a Cachoeira. Aí quero receber aqui também ela, nossa querida, minha companheira da rádio também, Dauana. Seja bem-vinda, minha irmã. Que bom estarmos juntos, né? Juntos com a família. O cabelo tá bonito, hein, Dauana? Obrigada, Gostei. padre. Gostei. Tinha que, né? Soltar o leão dentro de mim. Mas que bom estarmos juntos para rezar nesta manhã. Deus abençoe. Amém. Sapo, bom dia, meu irmão. Maravilha, bom dia, família Canção Nova. Pati, hoje é o dia do 100%. Amém. Então, como que você vai ajudar a Canção Nova? Entra lá no meu Instagram, SapoCN ou Maestro Sapo, adquire as aulas que tem lá. Você adquirindo as aulas, você vai ajudar a Canção Nova. E é vitalício, são 5, 6 vídeos, se não me engano, de 30 minutos cada um. Você assiste a hora que você quiser, aonde você quiser. Pode dar de presente para o seu vizinho, para um amigo seu, alguém que você queira que aprenda a tocar um instrumento na sua igreja. Então, vai lá no meu Instagram, SapoCN. Adquiriu, ajudou a Canção Nova e automaticamente eu vou estar ajudando você. E qualquer dúvida que tiver também, pode mandar uma mensagem lá no Instagram que eu respondo. Às vezes a pessoa tem uma dúvida sobre a aula, alguma coisa aconteceu, alguma logística ali dos acordes, alguma coisa, pode falar comigo que eu respondo com o maior carinho, tá bom? Maravilha. Qual o seu Instagram? SapoCN. Você sabe que até hoje eu não sei se é SapoCN ou Maestro Sapo, é um desses dois aí. Vamos A tirar Valdênia já essa vai dizer. dúvida. Valdênia, me ajuda aí. SapoCN. SapoCN aí, ó, pronto. Todo mundo precisa de uma SapoCN. Valdênia, gente, tá Todo certo. aí, ó. precisa, verdade. Bom Aí- dia, Valdênia. Bom dia, meus irmãos. A paz. Sua bênção, Deus Padre. abençoe. Volta. Deixa eu ver essa camisa aí. Padre, essa linda camisa demais. é uma provocação. Mas deixa eu terminar Uau. de dar o bom dia para todo mundo. Que aí a Dauana tentou vestir, não deu, né, Dau? Não deu, Bom dia gente. para você. Bom dia, Eu Val. também compartilho do elogio do cabelo. Obrigada. Bom dia pro @SapoCN, porque esse é o Instagram dele, minha gente. Mas voltando aqui, Padre, sobre a camiseta, é o seguinte, é uma provocação. Eu ia colocar a camiseta igual a da Dauana, mas eu falei assim, eu tenho uma devoção a São Bento, e é engraçado, Deus te abençoe. E engraçado que eu retomei dias atrás, eu sempre gostei muito da oração de São Bento, que é a camiseta da Dauana. É a medalha de São Bento, que tem a oração em latim. E eu aprendi aqui no Sorrindo para a Vida a rezar essa oração em latim, então eu sempre rezo. Hoje de manhã eu estava rezando também, aí enquanto eu passava o café, deixei a oração rezando ali, fui repetindo várias vezes, então eu estava inclinada a vestir essa camiseta. Mas me veio muito ao coração assim, nós somos uma família. E hoje eu acordei clamando o Pai das misericórdias, clamando esse Pai amoroso que cuida de nós, clamando o impossível para todos nós. Rezei por você, rezei por nós, rezei clamando ao Senhor que Ele realizasse o impossível. E um deles, que para nós é impossível, mas para Deus não é o 100%. Eu falei, mas esse pai tem muitos filhos. E nós somos filhos de Deus, mas eu poderia dizer que nós somos um time. Aí entra Padre Adriano Zandoná, a explicação da camiseta, porque essa é a camiseta oficial da Canção Nova.
em homenagem à Copa, eu posso dizer assim, né? Todo mundo vai ter ali aquela camiseta do Brasil que vai querer usar. Essa é a nossa. Mas essa camiseta, eu já estou instituindo ela, a camiseta do time do 100%. Daqueles que fazem parte da família Canção Nova. Os filhos do Pai das Misericórdias. Você se sente filho do Pai das Misericórdias? Filho de Deus? Meu apelo hoje, já no início do programa, é que você ajude. Já está na tela o QR Code, diretor? Porque eu quero pedir a gentileza de manter esse QR Code no ar, porque ele vai ser um lembrete. Ou para quem já sabe fazer a contribuição, aponta aí a tela do seu celular para o QR Code para você contribuir. Mas se você não sabe fazer assim, ele vai ser um lembrete de que você precisa nos ajudar. Nós estamos, como o Sapo disse, na reta final do 100%. E aí, Patrícia, Dauana, Padre Adriano e Sapo, a melhor forma é o Pix. É verdade. A gente tem outras, tem a transferência, tem o curso do Sapo, tem outras formas de você nos ajudar. Mas qual é a melhor para essa reta final? pix.doação@cançãonova.com ou QR Code, que também é uma contribuição automática. Então, posso contar contigo? Entra com a gente nesse time. Inclusive, o padre gosta de sempre convocar o pessoal para a live, quem está acompanhando no ao vivo do TV Canção Nova, vai dizendo lá, eu faço parte desse time, eu estou com a Canção Nova. Legal. E todo mundo já vai fazendo a contribuição, porque todo mundo vai fazer gol, Patrícia. Todo mundo vai fazer aquele golaço, gol de placa, Amém. porque ninguém fica de fora. Então, se você faz parte, já sinaliza, inclusive lá no Instagram, daqui a pouquinho já vai ter fotinho com o Padre Adriano Zanduná. Ontem, a Bruna é muito legal, uma fotógrafa maravilhosa. Mas ontem ela me deixou de fora da foto. Eu perdoo. Por quê? Só porque eu cheguei aqui 5h30 da manhã. Claro! Só por isso. Olha só, a gente tem que priorizar o que vem primeiro, né? Então tinha a interação, o Paty chegou um pouquinho depois, mas aí deu tudo certo. Não, todo mundo entende, é só zoeira. Aí o que acontece? Eu quero convocar você, vai chegar a fotinha ali no Instagram, para você também curtir, compartilhar e dizer que faz parte desse time, tá bom? Gente, é rumo ao 100%. Agora é hora de nós unirmos as nossas forças, unirmos em oração, nessa alegria que nos é peculiar, que é própria do carisma Canção Nova, que exorciza o mal. Então eu tenho certeza que já nesse início do programa, nosso Senhor já está na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você esteja, agindo com poder. Então receba o poder de Deus. Agora que a gente até acalmou os ânimos, mais uma vez eu quero dizer a você, nos ajude. 100% passa pelas suas mãos. O 100% passa por você. Então não deixe de nos ajudar, ok? Então vá lá, pix.doação@cançãonova.com. Já tem muita gente com outras formas de nos ajudar. E aí talvez você não consiga mandar as moedinhas, então é Pix mesmo, já expliquei. Na reta final o melhor é o Pix. Essas moedas aqui, a sacola tá aberta, mas eu recebi assim, tem vários bloquinhos assim de generosidade. Então eu quero já colocar aqui para vocês. Foi a Neuza Aparecida. Neuza, muitíssimo obrigada. Deus abençoe você. Obrigada por nos ajudar. Esse está vazio, mas é porque a gente já deixou as moedas lá. Veio da Mônica de Souza. Mônica, muito obrigada. Ela é de, eu acho que é Fervedouro, Minas Gerais. Então, muito obrigada pela sua ajuda. E esse aqui eu estou devendo de mostrar, gente, já tem uns dias. Me perdoe, viu? Já tem uns dias que chegou aqui nas minhas mãos. Toda vez eu ensaiava de mostrar, nunca dá. Esse aqui é o famoso porta-moedas. Vai lá para o Bazar Canção Nova. Eu estou mostrando dois em homenagem também à Nossa Senhora Aparecida. Deve vocês perceberem a criatividade? Olha só que bacana. A gente vai deixar lá no Bazar Canção Nova e aí dessa forma você também nos ajuda na missão de evangelizar. Tá sem o nome aqui, me perdoe, mas obrigada desde já pela sua ajuda. Eu já vou trazer o testemunho, é isso mesmo, né? Da graça de Deus. E participe. O nosso Instagram, @sorrindopravida_cn, tá bom? Instagram. E o e-mail, eu já dei uma passadinha nele, é claro.
Todo dia de manhã já dou aquela olhada, vejo. Quando eu chego aqui no programa também, tem vários testemunhos, mas eu já agradeço porque chegou aqui o Pix da Maria do Carmo. Maria, muito obrigada. Da Marta Maria, que já deixou aqui para nós também, para nos ajudar. Muitíssimo obrigada. Deus abençoe. Vários pedidos de oração e nós nos unimos a você. O nosso e-mail é sorrindopravida@cançãonova.com. sorrindopravida@cançãonova.com, este e-mail. Enquanto eu leio o testemunho, Patrícia, hoje tem café? Tem. Hoje está aqui. Padre, só pode me ajudar, por favor? Muito prazer. Obrigada. Que aí vocês vão tomando café, a Patrícia vai me servindo café, e eu conto aqui a graça de Deus. Olha só, diz assim, para a Valdênia, inclusive, eu mostro quem é sócio Canção Nova e vem aqui para a Canção Nova, deixa eu só aproveitar e mostrar, porque isso aqui é importante de vocês saberem. Obrigada, Padre. Esse QR Code aqui, quando você vem à Canção Nova, esse é da nossa irmã em Cristo. Cada um recebe o QR Code, porque se você vem à Canção Nova, passe lá no Clube da Evangelização, a gente vai fazer um desse para você, e aí você vai poder fazer a sua contribuição. Sabia disso, Dauana? Sabia. Sabia, Paty? Lá no Clube da Evangelização, a gente acolhe todos os nossos sócios e a gente faz a carteirinha e a gente deixa um QR Code para ele. Leva para casa, porque aí faltou boleto, faltou carnê, você já tem a carteirinha com QR Code para doar. Ela deixou o dela comigo para deixar também o testemunho. Ela diz assim: bom dia, Valdênia. Eu sou sócia há mais de 6 anos. Conheci a Canção Nova através de um ministro da Eucaristia. Durante uma profunda crise de ansiedade que eu estava vivendo. Eu tive um problema com uma empresa que abrimos e nem chegou a funcionar. Mas devido a uma demanda de várias realidades, eu não consegui colocá-la adiante. Resumindo, teve todos os meus bens bloqueados. Eu tive uma situação muito difícil. O processo envolveu mais de 22 pessoas que tinham uma certa ligação comigo e com o sócio desta empresa. Só que eu quase desisti da sociedade. E assim mesmo, Deus foi me dando a graça de ir levando adiante aquilo que era a vontade dele. Deus é bom e eu pedi muito ao Senhor e também pedi por intercessão do nosso querido Padre Jonas Habib que eu pudesse resolver todas as realidades, inclusive provar a minha inocência, resolver os problemas burocráticos. E eram muitas realidades que envolviam aquela empresa. E eu quero testemunhar, parecia impossível, um problema que só crescia, mas para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo e a intercessão do Monsenhor Jonas Habib, tudo se resolveu. Eu estou enviando um Pix para ajudar a Canção Nova e não quero que vocês falem o valor, mas é para dar testemunho do que nosso Senhor fez na minha vida e no meu coração. Realmente, essa obra não pode parar, porque ela salva almas. Esta obra, que é a Canção Nova, salvou a minha alma pelo poder da oração. E no final, essa nossa irmã em Cristo, ela escreveu o que, minha gente? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Que maravilha! Esta obra não pode parar, porque ela salva almas. E quantas pessoas passando por situações assim, impossíveis humanamente, né? Sim. Se resolver, processos na justiça, uma causa hoje que para você não vê solução. Mas Deus pode. Deus tudo pode, né? O nosso Deus é o Deus do impossível. Basta você confiar. E que bom que ela entendeu, né? Porque a Canção Nova a ajudou nesse momento a confiar, a rezar. E quantas pessoas estão passando por isso hoje? Você não alcançou a graça ainda, mas a Canção Nova está ajudando você a perseverar na oração e continuar confiando em Deus. Não desista. Não desanima. Muito obrigada pela contribuição. Com certeza vai ajudar no 100% desse mês de abril, viu? E eu quero também, não posso esquecer, hoje é aniversário de alguém muito especial na minha vida. A minha mãe. Lá em Votorantim, a dona Sueli fazendo aniversário hoje. Mãe, amo demais a senhora. A senhora é um exemplo para toda a nossa família, para mim, para os meus irmãos, para o meu pai.
E a senhora é o maior presente que Deus me deu nessa terra, viu? Um grande beijo, a amo muito. A senhora é uma verdadeira guerreira e é um exemplo para mim. Se eu estou aqui hoje, é porque a senhora me educou bem. Muito obrigada, viu? Um beijo. Deus abençoe. Como é o nome dela, Paty? Sueli. Dona Sueli. Fecha aqui para mim, então, que desça sobre a Dona Sueli, sobre todos os aniversariantes desse dia, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E sabe, Patrícia, Valdênia, eu vi a Valdênia partilhando o nosso testemunho e também falando sobre a campanha do projeto Dai-me Almas. Os recursos para nós chegarmos aos 100%, eles já existem, né? Deus não é contraditório. Quando Deus cria uma obra, quando Ele cria um propósito, Ele não faz nada pela metade. A obra de Deus é sempre completa, às vezes a gente não vê. Então, o 100% no mundo espiritual já aconteceu, os recursos já estão aí. Só que esses recursos estão muitas vezes parados. Parados no bolso de algumas pessoas, parados na iniciativa de algumas pessoas, né? Então, eu quero convidar você hoje comigo a movimentar essa roda, sabe? Da providência, da generosidade, da graça de Deus, para que de fato se concretize na história, no concreto da nossa vida, os 100% desse mês de abril. Então talvez é a hora de você fazer o seu algo a mais agora. Talvez é a hora de você ligar para uma pessoa conhecida, de você fazer uma outra iniciativa que Deus já te inspirou, que você acha, padre, não vai trazer tanto retorno. Gente, não nos enganemos. Quem pode com mais, ajuda com mais. Quem pode com menos, ajuda com menos. Mas a história da Canção Nova nos mostra que muitas vezes nós conseguimos grandes montantes, pagamos grandes contas através daquilo que a gente costuma dizer, né, evangelicamente falando, do óbolo da viúva, né, daquele pouquinho de cada um. A doação de um, pouca doação do outro, e esse pouco, né, oferecido a Deus com generosidade, ele vai engrossando, ele vai pegando consistência e vai realizando grandes milagres. Então agora é a hora de você ajudar, de você fazer o seu possível e o seu impossível pela Canção Nova. A gente precisa chegar ao 100%, né? Desde já que Deus lhe pague. Amém. Quero agradecer minha mãe, que é sócia fiel, viu? Sempre que pode, faz um algo a mais dela também. Muito bom. Padre, definiu a palavra ou não? Defini, sim, claro. Jó, capítulo 38, versículo do 1 ao 13. Dicas de passagem, esse é um livro muito desprezado da Bíblia, que nós precisamos conhecer mais, ler mais. Tem muita gente que evita esse livro, sobretudo quem prega um evangelho de muita prosperidade, muito dinheiro, evita esse livro, mas isso aqui é revelação bíblica e é fortíssimo, nós vamos entender quanto Deus vai falar conosco hoje através desse livro. Jó 38, 1 a 13. De 1 a 13. Isso. E a frase do nosso querido pai fundador, Monsenhor Jonas, para nós hoje: quem ama, constrói. Quem não ama, destrói. Olha que forte. Quem ama, constrói. Quem não ama, destrói. Simples e claro assim, né, gente? Vamos amar hoje? É claro que nós queremos construir. Nós queremos construir a nossa família, nós queremos construir a nossa vida em Deus, nós queremos construir a nossa santidade para alcançar o céu um dia. Então vamos amar. E tenho certeza que essa palavra de hoje também vai nos direcionar a isso, mas a música sempre nos ajuda. Vai nos ajudar, né? Mas quero só fazer um comentário, porque ouvindo o padre dizendo, né, dessas iniciativas, Deus trazia no meu coração a imagem de uma casa que é construída com muitas coisas, né? Tem a brita ali para misturar com o cimento, com a areia, tem o tijolo, depois vem a demão de massa, depois vem a pintura e aquilo que a gente não vê, às vezes está ali escondidinho, mas que foi o alicerce daquela construção. E quando você falou da frase do Padre Jonas, eu falei, pronto, Deus quer construir alguma coisa em nós hoje. E aqui na Canção Nova, a gente costuma dizer isso entre nós. Na Canção Nova, ninguém é bom sozinho, nós precisamos da sua ajuda. Nós precisamos de você. Deus suscitou a Canção Nova por causa de mim, por causa de você, mas somos nós que precisamos abraçá-la para que outras pessoas também sejam alcançadas por esse carisma. E a gente só pode fazer isso unindo as nossas mãos uns aos outros e clamando o Espírito de Deus sobre nós. Então vamos cantar pedindo. O Espírito de Deus repousa sobre mim e assim caminhando eu vou. Alegria, paz e amor, frutos que vêm de ti, Senhor, em mim brotou. Glória
Criador e só a Ele pertencemos. Glória, glória eterna, glória a Ti, Senhor. Glória, glória eterna, glória a Ti, Senhor. Nós consagramos os nossos ouvidos a Ti, Espírito Santo. Consagramos a Ti a nossa percepção afetiva, cognitiva, abstrata. Consagramos a Ti, Espírito Santo, o nosso coração, tudo que há em nós. Pedimos que o Senhor venha silenciar os barulhos na nossa mente, no nosso coração. Venha retirar de nós as resistências, as antipatias, os medos. Tudo que nos impede de receber a Sua palavra com o coração aberto. Vem, Espírito Santo, que sejas Tu a falar ao nosso coração. Que sejas Tu a acalmar a tempestade. Que sejas Tu a nos dar o discernimento, a sabedoria, a direção. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A palavra está em Jó, capítulo 38, versículo do 1 ao 13. Eu recordo que eu gosto demais desse livro. Me recordo quando eu fazia o meu curso de teologia, o trabalho de conclusão de curso, que a gente chama TCC, né? Antigamente chamava monografia. Eu fiz com um estudo profundo exegético sobre o livro de Jó. Profundo assim dentro daquilo que é um curso, né, de graduação. E a pergunta, o tema, né, do meu TCC era o mistério, o tema, né, era o mistério do sofrimento humano como um lugar onde Deus se revela. Porque esse livro de Jó, ele tem um estilo literário dentro da Bíblia muito peculiar. Ele foi construído justamente para contradizer aquilo que se acreditava no Antigo Testamento, que é chamado de teologia da retribuição. Se eu sofro é porque eu fiz algo ruim, ou se eu tenho uma doença é porque eu ou meu pai pecamos, né? Fizemos alguma coisa ruim, ou Deus só abençoa quem é bom. O livro de Jó traz o drama do sofrimento do justo. O drama da cruz, e é uma prefiguração para Jesus e o seu sacrifício na cruz, né? Para o mistério do justo que sofre e sofrendo redime o pecado da humanidade, né? E muita gente, como eu dizia, que gosta da teologia da prosperidade, que diz que Jesus quer que você fique rico, evita demais esse livro, porque esse livro não fala disso. Esse livro fala do sofrimento. E eu não vou ler, obviamente, o livro de Jó inteiro, mas para você que não conhece, Jó era um homem justo. Ele, muito justo e muito abençoado. Ele tinha muitas criações. Na época, a principal medida monetária, né, a principal bem, commodity ali podemos dizer, era as criações, né, o gado, etc. Ele tinha muitas criações, ele tinha muitos filhos, o que na mentalidade do homem oriental era um sinal de muita bênção da parte de Deus. E ele era um homem justo, um homem de oração, muitos amigos. Todavia, no início do livro de Jó, a gente vê que o diabo, Satanás, chegou diante de Deus e disse: Jó é muito justo, Jó é um homem orante, Jó é um homem bom, porque ele não passa por nenhuma provação. Deixa-me tentá-lo, prová-lo que ele vai te negar. E Deus permitiu. Deus disse: tudo bem, só não tire a vida dele, mas você pode tentá-lo. Claro que o livro é construído de forma metafórica, né? Não estou falando que esses fatos aconteceram assim, mas para o homem bíblico isso não é importante. Não é essa a pergunta do homem bíblico. Ele não está buscando essa exatidão cartesiana que nós modernos buscamos, né? Porque na Bíblia nem sempre 2 mais 2 são 4, né? No plano de Deus, nem sempre 2 mais 2 são 4. E então o demônio começou a provar Jó. Veio uma tempestade, caiu uma casa onde os filhos dele estavam almoçando, os filhos morreram. Aí ele perdeu uma criação, uma parte da criação. Aí vieram ladrões, roubaram outra parte da criação. Moral da história, né, para concluir:
Ele perdeu tudo e estava com uma doença como se fosse uma lepra. E a esposa dele disse para ele: você deve ter feito alguma coisa errada. Olha, você está sofrendo tanto, amaldiçoa a Deus de uma vez e morre. Porque na mentalidade da época, se amaldiçoasse a Deus, ele morreria. Mas Jó, mesmo no auge da sua dor, ele não pecou contra Deus. Ele disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Só que no capítulo 38, no meio da sua dor profunda, dos seus questionamentos, capítulo 37, na verdade, Jó começou a questionar Deus. Ele teve um momento com Deus muito profundo. E ele começou a perguntar a Deus o porquê do seu sofrimento. Por que que isso me aconteceu? E aqui nós vamos ver a resposta que Deus deu a Jó. No capítulo 38, versículos do 1 ao 13. Então, o Senhor, no meio da tempestade, respondeu a Jó: quem é este que obscurece o meu desígnio com palavras insensatas? Cinge, pois, os teus rins como um valente. Vou interrogar-te e tu me ensinarás. Ou seja, eu que vou te fazer perguntas agora, Jó. Onde estavas quando lancei os fundamentos da terra? Informa-me se tens entendimento. Quem lhe deu as medidas da terra, né? Você sabe, se sabes, né? Ou quem estendeu o cordel, né, de medir sobre ela, onde se encaixam as suas bases? Quem se assentou sob a pedra angular sobre a qual foi construída a terra, enquanto aclamavam em coro os astros da manhã e jubilavam todos os filhos de Deus? Quem fechou com portas o mar, quando irrompeu como saindo das entranhas? Quando eu lhe dava a nuvem por vestido e o envolvia de uma escuridão como de fralda? Eu o demarquei com os meus limites e lhe pus ferrolho e portas e disse: até aqui chegarás e não além. Aqui dominarás a arrogância de tuas ondas. Deus falando, né? Quem colocou limite ao mar, até onde ele chegaria? Alguma vez na vida deste ordens à manhã, ou indicastes à aurora o seu lugar, né? Você deu a ordem para o sol nascer, ou falou que onde ia começar, de onde ia vir o sol, para que, segurando as extremidades da terra, dela fossem sacudidos os ímpios? Até aqui está bom. Deus continua fazendo perguntas a Jó. Mas o central aqui que eu quero que você guarde no coração, não é nem a especificidade de cada versículo disso que Deus deu a Jó. Veja bem, a gente tem que entender que Deus respondeu a pergunta de Jó com uma pergunta. Deus não respondeu com uma resposta. Então, Deus mudou a questão. Jó queria explicações. Jó queria saber a razão do sofrimento. Mas quando Deus fala, Deus não entrega uma resposta direta. Deus entrega perguntas. Ou seja, Deus não responde o porquê imediato da dor de Jó, do sofrimento de Jó. Mas Deus amplia a visão de Jó. Deus muda a pergunta de Jó. A verdadeira cura de Jó começou quando ele deixou de exigir explicações e começou a perceber a grandeza de Deus. Ou seja, Deus mudou a pergunta de Jó e fez ele perguntar, não porque ele sofria, mas quem é Deus no meio do sofrimento. Você está entendendo? Deus não respondeu a pergunta de Jó. Deus mudou a pergunta que Jó fazia. Porque Jó perguntava, por que eu sofro? E Deus fez Jó perguntar, quem é Deus no meio do sofrimento? O Criador de tudo. Aquele que sustenta o universo. E no final do livro de Jó, Jó chegou a dizer a Deus, eu te conhecia, Senhor, somente em palavras, mas agora os meus olhos te viram. Meu coração te tocou. Então, isso tudo aqui é muito profundo e revela para nós o quê? Que às vezes a nossa vida não progride. Não é porque nós não temos as respostas que nós precisamos.
mas é porque nós fazemos as perguntas erradas. Você não tem que buscar só a resposta. Você tem que, aquilo que são as suas perguntas. Você tem que buscar fazer as perguntas certas. Jó perguntou por quê. Deus fez ele perguntar: quem é Deus no meio da dor? O que é a dor diante do plano de Deus? Porque, em outras palavras, Deus estava dizendo: Jó, você está olhando muito pequeno, porque o sofrimento, ele faz a nós olharmos as coisas de uma forma reducionista. E Deus ampliou a visão de Jó, né? Deus fez Jó entender que Deus sustentava o universo, que Deus criou as coisas, o mar, colocou o limite até onde as ondas vão, Deus fez Jó entender que foi Deus que determinou que o sol nasce do leste, né? Do leste para o oeste. Deus fez Jó entender que é Ele quem controla, que colocou as estrelas cada uma no seu lugar. Então Deus fez Jó mudar a pergunta. E eu digo para você, muitas vezes na vida da gente, nós estamos cansados, frustrados, desanimados, porque nós estamos fazendo as perguntas erradas. Não porque nós não temos as respostas, mas porque nós estamos fazendo as perguntas erradas. E isso aqui é muito profundo. Porque muitas vezes, veja bem, a gente pergunta: por que isso aconteceu comigo? Quando que isso vai mudar? Quando que a minha vida vai mudar? Por que Deus não me atende? Talvez você esteja perguntando isso hoje. Mas o que Deus está querendo te revelar é que talvez você esteja fazendo as perguntas erradas. Ao invés de perguntar por que isso aconteceu comigo, quando a minha vida vai mudar, por que Deus não me atende, talvez o certo seria perguntar: o que Deus quer me ensinar nessa situação, nesse sofrimento? O que eu preciso me tornar a partir dessa situação? O que em mim precisa morrer, que ainda está vivo e impedindo que eu me entregue totalmente a Deus? Quer ver exemplo de pergunta errada que a gente faz? Quantas vezes eu, na direção espiritual ou na confissão, escuto pessoas me perguntando: por que o meu marido não me dá atenção? Por que o meu filho não me liga mais? Por que tal pessoa não me elogia? Mas a pergunta certa para a pessoa fazer seria a seguinte: por que eu tenho tanta necessidade de atenção? Por que eu sou tão carente? Por que eu preciso tanto do elogio e da aprovação dos outros? Porque você está entendendo? As coisas mudam. Quando você só pergunta por que o meu marido não me dá atenção, talvez você está fugindo de uma ferida emocional interior que você traz lá da sua infância, porque o seu pai foi ausente e não te deu atenção, porque a tua mãe morreu e você não teve amor materno, ou porque você não teve validação, porque elogiavam a sua irmã, o seu irmão, e não elogiavam você. Então, quando você faz a pergunta errada, você procura culpados. Meu marido é o culpado pelo meu problema. A minha esposa é culpada pelo meu problema. O meu padre. Quando você faz a pergunta certa, você vai à raiz. Eu tenho uma ferida e preciso de cura. E aí a sua vida anda. A maioria das pessoas, preste atenção nisso que eu estou te dizendo, digo com muito carinho e respeito à sua realidade, que é sua, o seu sofrimento. A maioria das pessoas não amadurece, não cresce, porque elas passam a vida inteira fazendo as perguntas erradas. Elas passam a vida inteira escolhendo culpados para justificarem as próprias feridas, as próprias imaturidades, as próprias infantilidades, a própria falta de conversão. A pergunta não é por que o meu marido não me dá atenção, mas a pergunta é por que eu sou tão carente, gente. A pergunta não é por que não me elogiam, a pergunta é por que eu tenho tanta necessidade de aprovação. Se não me elogiarem, eu surto. Isso está errado. Isso está revelando que tem alguma coisa dentro de você que precisa de atenção, que precisa de cura, que precisa de cuidado. Talvez, ao invés de ficar só perguntando por que o outro me faz isso, e escolhendo culpados, a pergunta certa deveria você se fazer a pergunta: o que eu aprendo sobre mim através da atitude do outro? Porque às vezes é muito fácil, né? Culpar. Quem culpa não cresce, quem se responsabiliza amadurece.
É muito fácil eu culpar o meu padre que não me dá atenção. Mas talvez você, me perdoe, tem um buraco negro dentro de você, de carência. E nenhum afeto, atenção que te derem, vai ser capaz de suprir esse vazio. Você está sufocando as pessoas. Você precisa viver um processo de cura interior com Deus. E não exigir. Eu já falei aqui outro dia e repito, tem pessoas às vezes que exigem atenção da gente, né? Tem pessoas que exigem atenção de mim como padre, que eu não consigo dar para minha mãe. Eu que sou um padre mau? Não, a pessoa que tem que perguntar, por que eu estou exigindo isso desse sacerdote? O problema está dentro dela. Só que às vezes a gente prefere culpar quem está fora, ao invés de questionar o que está desordenado dentro, né? Mas olha, sem verdade, sem confronto, ninguém amadurece, ninguém cresce. Então talvez hoje Deus está querendo mudar as suas perguntas. Ao invés de você perguntar por que tal pessoa não me dá atenção, por que tal pessoa me faz sofrer, o ideal talvez seria você perguntar: do que a minha alma realmente precisa hoje? Porque nem toda crise se responde com respostas rápidas, né? Muitas vezes Deus permite algumas crises para nos levar a perguntas mais profundas, para mudar as nossas perguntas, porque quem só quer resposta imediata permanece na superfície. Mas quem aprende a perguntar corretamente entra no caminho da cura, da sabedoria, da conversão. As nossas crises às vezes revelam que as nossas perguntas estavam erradas. Sabe? E quando tudo vai bem, raramente a gente questiona, a gente faz as perguntas certas, né? Mas às vezes Deus permite fracasso, dor, perda, confusão, para aí surgirem as perguntas certas, né? Não a pergunta como quem é culpado, quando isso vai acabar, quando eu vou sair disso, mas a pergunta, né? O que eu preciso corrigir na minha vida? Exemplo disso é o filho pródigo. Lucas 15, não precisa abrir, só estou citando. O filho pródigo perguntava: o que eu tenho direito aqui? Qual que é a minha parte nessa herança? Só que quando ele foi para a terra estrangeira, esbanjou seus bens com prostitutas, bebidas, começou a passar fome, e aí ele fez a pergunta errada. Desculpa, aí ele fez a pergunta certa: onde é a minha verdadeira casa? Onde é o meu lugar? Onde eu pertenço? A casa do meu pai. Eu vou voltar para a casa do meu pai. A pergunta certa não era o que eu tenho direito. Muita gente está na igreja, o que eu tenho direito? Não. A pergunta certa é onde eu pertenço. Eu sou filho, eu vou voltar à casa do meu pai, né? Então a Bíblia é cheia dessas realidades. Maria, né? Quando o anjo apareceu a Maria, ele disse: ave cheia de graça, o Senhor está contigo, você foi escolhida para ser a mãe do Salvador. O que ela perguntou para o anjo? Patrícia, você lembra? Desculpa te colocar numa saia justa. Mas como se eu não conheço a mãe? Parabéns, o conhecimento bíblico da Patrícia está muito bom. Mas ela não podia ter perguntado: por que eu? Eu não casei ainda. Não, eu quero ter 3 filhos. Não, um dos meus filhos vai ser jogador de basquete. Naquela época nem existia. Mas para dizer que ela tinha os seus sonhos de uma adolescente, segundo a tradição, Maria tinha entre 12 e 15 anos. Era a época que as mulheres eram dadas em casamento. Ela tinha os seus sonhos. Mas olha a pergunta sábia, profunda que Maria fez. Maria não questionou a vontade de Deus. A pergunta dela é uma pergunta de quem quer servir. Ela quis entender como vai acontecer isso. Mas ela não falou: não vou. Não, espera primeiro eu fazer meus 15 anos lá na Disney. Usando exemplos modernos, né? Não, espera eu ir para a praia. Não, mas e os filhos que eu queria ter? Não, mas eu com 30 anos eu quero ser vó. Não. Como acontecerá isso? Pergunta certa. Ela não pediu resposta. Ela perguntou, ela fez a pergunta certa. Às vezes, repito, a gente não amadurece porque a gente fica buscando resposta. Só que a gente está fazendo a pergunta errada. Se você quer chegar em São Paulo e você pergunta como chegar em Fortaleza, você não vai chegar em São Paulo porque a premissa está errada, a pergunta está errada. Jó fez as perguntas erradas, mas Deus ampliou a sua visão. E ele começou a fazer as perguntas certas. Você está entendendo? A pergunta certa, ela abre caminhos interiores.
A pergunta certa revela motivações escondidas. Porque às vezes a gente só busca a Deus de forma utilitária. Eu busco a Deus porque eu quero ficar rico. Eu busco a Deus porque eu quero casar. Eu busco a Deus porque eu quero pagar as minhas dívidas. Então, quando você faz a pergunta certa, por que eu busco a Deus? Ela revela motivações escondidas. E ela corrige a rota. E eu vou ser sincero, certas perguntas, se nós fizermos as perguntas certas, elas vão revelar verdades indigestas. Verdades duras. Porque, infelizmente, a gente tem, sobretudo a nossa cultura diz muito disso, a gente tem muitas vezes dificuldade de dar nome às coisas, de chamar as coisas como elas são. Às vezes você está criticando o outro, mas se você fizer a pergunta certa, você vai entender que você não quer o bem do outro, você está com inveja. Você quer o que o outro tem. Então, isso é duro reconhecer? Mas isso é salvador. Por quê? Porque destrói o seu orgulho. Volta a questão não para o outro, porque às vezes a maioria dos problemas que a gente critica no outro estão dentro de nós. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo, né? Tem um ditado na psicologia, na teoria cognitivo-comportamental, a gente usa muito esse ditado, né? Se usa muito esse ditado. Então, às vezes, você está criticando, eu odeio aquela pessoa. Você não odeia aquela pessoa, você odeia a sua frustração por não ter metade do que aquela pessoa conquistou. Seja honesto, se confesse, porque senão você pode ir para o inferno alimentando essa mentira, criando essa narrativa falsa, para alimentar um pecado capital com a aparência de verdade. Eu acho tão bonito na confissão quando uma pessoa, né, eu sou padre, então eu atendo confissões, rasga o coração e diz: padre, eu tive inveja. Padre, eu desejei o mal. É humilhante para a pessoa, você vê que está rasgando o coração. Mas como Deus se alegra, porque é uma verdade que liberta. Deus não constrói algo sólido quando o alicerce é mentira, falsidade. Deus não cura uma vida, não exalta uma pessoa enquanto ela constrói a sua identidade sobre a mentira. Deus não unge máscaras, Ele unge pessoas, Ele unge histórias, Ele unge verdade. Então, às vezes, a pergunta certa vai fazer você entender: o problema não está no meu marido, o problema está na minha infantilidade. Eu não choro mais ainda como aquela criancinha, mas eu tenho outros mecanismos de choro para punir o meu marido. Eu não converso, eu não dou atenção, e outras coisas mais que não vem ao caso, porque tem criança assistindo, né? Mas bom entendedor que entenda. Eu vou criando outros mecanismos para punir a minha esposa. O problema nem sempre está no outro, está na minha infantilidade. A pergunta certa diante de uma crise é: o que eu preciso mudar? O que eu preciso me responsabilizar, ao invés de só encontrar culpados? Eu já preguei isso aqui e repito: na vida nós só podemos ter uma coisa ou outra, ou desculpas ou resultados. Se você tem desculpas e culpados, você não vai ter resultado, sucesso, crescimento, maturidade, bênção. Se você tem desculpa e culpado, você vai ficar se escondendo atrás dos culpados e da desculpa. Jó teve que reconhecer: sim, Senhor. No final, né, não vou ler o livro todo, porque o livro é como se fosse uma novela narrativa, né, um estudo, é um estilo literário hebraico antigo, muito bonito. Mas no final ele disse assim: olha, Senhor, me perdoe porque eu falei como insensato, eu questionei coisas que estão além do meu conhecimento. Hoje eu te vejo e sei que o Senhor é maior do que tudo que eu passei. E depois Deus restituiu a Jó 7 vezes mais tudo que ele tinha perdido, né? Depois que ele entendeu como fazer a pergunta certa. Então veja bem, talvez o maior milagre que Deus quer fazer hoje não é mudar suas circunstâncias, é mudar as perguntas que você faz. Porque, veja bem, quando a pergunta muda, a visão muda. Quando a visão muda, as escolhas mudam. Quando as escolhas mudam, a vida muda. Talvez você está fazendo a pergunta: por que eu sou tão deixado de lado, ninguém me ama, ninguém me quer, por que eu não casei, por que isso, por que aquilo? Talvez se você mudar a pergunta e falar: Senhor, o que eu preciso crescer nessa situação? O que o Senhor está fazendo na minha vida? O que eu preciso mudar? O que eu preciso matar em mim? Talvez quando você faz essa pergunta certa e encontra com honestidade,
a resposta, sem fugir. Chora ali o que precisa chorar, mas reconhece, busca ajuda, busca cura, busca crescimento. Aí sim, a sua escolha, a sua visão vai mudar, a sua escolha vai mudar, a sua vida vai mudar, né? Não pergunte só o que eu faço para tirar essa dor de mim. Pergunte, Senhor, o que o Senhor quer formar em mim? Não pergunte só quando isso vai acabar, mas mas pergunte o que eu posso melhorar. Sabe, nem sempre a nossa alma precisa daquilo que o nosso impulso deseja. Às vezes o seu impulso, o seu desejo quer uma coisa que não é o que a sua alma precisa. Presta atenção que isso é muito profundo. Não ouça distraidamente. É com você que Deus está falando. Isso aqui está trazendo resposta para muita coisa. Você está buscando nas nuvens, coisas cujas respostas estão diante de você. Sou eu e você que precisamos perguntar direito. Talvez você está pedindo, seus desejos estão pedindo pressa, mas a tua alma está pedindo processo. Calma, processo de cura, processo de caminhada com Deus, processo de autoconhecimento. Quantos casamentos acabam não por falta de amor, mas por excesso de ferida, falta de maturidade, infantilidade, joguinhos emocionais, expectativas gigantistas. Eu espero do marido, da esposa, o que eles nunca vão poder me dar, mas por imaturidade minha, por ferida minha. Eu preciso me resolver e deixar Deus preencher os vazios. O amor que só Ele pode preencher. E Deus não está te julgando, nem eu. Está aí essa dor, está aí esse vazio, essa necessidade de atenção, de elogio, de tanta coisa. Mas olha, se Deus colocou isso aí é porque Ele quer preencher. Colocou não, se de alguma forma Ele permitiu que isso tivesse aí, porque nem tudo é culpa dele, né? Ele quer preencher com amor, com a presença paterna, né? Às vezes você está pedindo, o seu desejo, o seu impulso quer portas abertas, mas Deus quer te inserir num processo lento de cura interior. Às vezes o seu desejo está pedindo companhia, alguém, e Deus está te pedindo para você aprender a viver a solitude com Ele. A solitude, né? Talvez você está pedindo respostas e Deus está pedindo para você amadurecer. Talvez você está querendo mudanças externas e Deus quer que você viva a conversão interna antes das mudanças externas. Talvez você está pedindo sucesso, mas Deus quer que você encontre sentido. Sentido para a sua vida, sabe? Sentido para o seu coração. Então, como Maria aprendamos, Maria não perguntou, quem sou eu? Por que eu? Mas por que agora? Não, mas como será isso, Senhor? Me ajuda a entender a tua vontade. Na pergunta de Maria, gente, retorno agora a Maria, né? Não foi uma pergunta de resistência, mas de disponibilidade. Ela não rejeitou o plano de Deus. Ela perguntou para compreender melhor e cooperar melhor com a vontade de Deus, né? Então a alma madura não pergunta para fugir da vontade de Deus. Ela pergunta para obedecer melhor, né? Jó saiu do porquê sofro para o quem é Deus no meio da dor, né? Quem é Deus? Sabe? A maior resposta que Jó recebeu não foi uma resposta lógica, matemática, mas foi a presença de Deus, né? Como eu falei, te conhecia, Senhor, somente em palavras, agora os meus olhos te viram. Ele deixou de perguntar por que sofro, mas ele começou a perguntar, quem és tu nesse mistério da vida, da dor, das chegadas, das partidas, dos inícios, dos começos, das cruzes e das ressurreições, né? É o Senhor que me sustenta, né? Sabe? Porque nem toda dor vai trazer respostas imediatas, mas ela vai nos trazer encontro com Deus. Às vezes a dor ela não vai ter uma resposta, mas ela vai ter uma capacidade unitiva, ela vai unir a sua alma a Deus. E esse é o propósito da dor. Você não vai encontrar uma resposta matemática para ela, mas você vai unir a sua alma a Deus, sabe? No meio da sua dor, né? No meio da sua dor. Então, pessoas imaturas só querem respostas. Pessoas espiritualmente maduras aprendem a fazer as perguntas certas, né? Ao invés de por que comigo, mas o que queres me ensinar? O que precisa mudar em mim? Como eu posso cooperar com a tua graça nessa situação, como Nossa Senhora? Nessa situação que eu estou hoje, estou na minha vida concreta, como eu posso cooperar com a tua graça?
O que a minha alma necessita, né? As perguntas erradas mantêm a gente preso na dor, né? Agora, as perguntas certas, elas nos revelam o que a gente tem que buscar. Mais uma vez eu digo, ao invés de perguntar por que não me amo, pergunte: onde você está buscando validação? Na sua realidade de filho de Deus ou na opinião dos outros, né? E a tradição patrística, né? São Basílio Magno, que eu citei ontem, hoje quero citar. Estava lendo uma homilia chamada Homilia sobre o Hexaemeron, né? O ensinamento ascético. Ele falava grego, né? São Basílio. E ele dizia o seguinte: para crescer, a alma precisa examinar-se a si mesma e voltar os olhos para dentro. Sem interioridade, buscamos soluções externas para feridas internas. Olha que profundo. Sem interioridade. Por quê? Para fazer as perguntas certas, você precisa de silêncio. Você precisa de interioridade. Você precisa de oração. Você precisa sair da impulsividade, da agitação. Você está no meio de um turbilhão. Você já não percebeu? Você pula de relacionamento para relacionamento, de marido para marido, de namorada para namorada, de trabalho para trabalho, de culpado para culpada. Mas você não percebeu que você precisa parar? É você mesmo. Rezar, voltar os olhos para dentro, deixar Deus consertar o que precisa ser consertado dentro de você, né? Você sabe que Evagrio Pontico, outro padre ali do período patrístico, ele dizia: os pensamentos desordenados dominam quem não examina a própria alma. E como examinar a própria alma, ele queria dizer: fazer as perguntas certas para não ser governado por impulsos desordenados e emoções confusas. Fazer as perguntas certas, examinar aquilo que eles chamavam de logismoi, né, do grego, os pensamentos, os desordenamentos interiores, né? Sabe? Então, em toda crise, em toda situação, existem perguntas erradas e perguntas salvadoras. Perguntas erradas: quem estragou a minha vida? Como sair disso? Assim, agora, né? Como resolver esse problema agora? Quando Deus vai resolver todos os meus problemas? A gente está sempre buscando um Salvador, né? Claro, o Salvador já foi enviado, morreu na cruz e ressuscitou. Mas tem coisas sobre as quais eu preciso me responsabilizar, né? A pergunta certa: o que essa crise revela sobre mim? Onde eu coloquei a minha segurança? Porque talvez você está dizendo: ai, Senhor, eu me frustrei tanto, eu fui tão decepcionado. Mas a pergunta certa que você tem que fazer não é por que me frustraram, mas é onde eu coloquei minha segurança. Você colocou sua segurança nas pessoas, você colocou todas as suas fichas nesse relacionamento, você apostou todas as suas fichas naquele padre, naquele pastor e se frustrou. A pergunta certa é: onde está a minha segurança? Se você não coloca a sua segurança em Deus, você vai se frustrar, é fato. Não tem como você não se frustrar, né? Então a pergunta certa é: onde eu coloquei minha segurança? A pergunta certa é: o que Deus quer curar em meu coração através dessa situação? A pergunta certa é: que virtude eu preciso desenvolver agora? Talvez você está numa situação que você está, me perdoe, obrigado, soprando fogo pelas ventas. Você precisa desenvolver a virtude da paciência. Você precisa desenvolver a virtude do discernimento, da prudência. Talvez você fale: mas por que todo mundo me passa para trás? Essa é a pergunta errada. Você tem que fazer a pergunta certa: que virtude eu preciso desenvolver? Talvez você precisa aprender a ser mais prudente, a confiar mais devagar, a não apostar todo o seu dinheiro numa sociedade sem ter certeza da idoneidade daquela pessoa, sem fazer um estudo de risco sobre aquele modelo de negócio. A pergunta está errada. Por que me frustro? Não. A pergunta certa é: que virtude eu preciso desenvolver? Porque aquela queda, aquele erro revela algo sobre mim. Pergunta certa: o que eu devo abandonar? Às vezes a gente fala: por que a minha vida não vai para frente? Por que Deus não me ouve? Mas a pergunta certa deveria ser: o que eu preciso renunciar?
Porque às vezes tem apegos a pecados, pecadinhos e pecadões, tem posturas, tem amizades que não deixam a bênção de Deus me alcançar o quanto ela poderia me alcançar. Aquilo que a gente chama em linguagem teológica dos impeditivos, né, para a graça. A água está ali, mas há uma barragem, ela está represada. Alguém precisa ter a coragem de quebrar aquela barragem, né, para a água, sabe, fluir. Então, talvez a pergunta que você está fazendo é por que Deus não me abençoa? Mas a pergunta certa é o que eu preciso abandonar? Está na hora de você abandonar essa droga, como você costuma dizer, a droguinha que você usa. Está na hora de você abandonar esse adultério. Está na hora de você abandonar esse vício. Está na hora de você abandonar, de eu abandonar esse vício de falar mal das pessoas, de fofocar. Está na hora de nós abandonarmos o vício de reclamar, de remoer, de nos sentirmos vítimas. A vítima nunca cresce, a vítima nunca amadurece, a vítima nunca se responsabiliza e a vítima nunca é abençoada por Deus. E a vítima pode perder a sua salvação. Você não é uma vítima. Alguém se fez vítima para você na cruz, mas não ficou lá, ressuscitou para te fazer um vencedor, uma vencedora em nome de Jesus. Então levanta essa cabeça, para de culpar a todo mundo e se responsabiliza e saiba que Deus te ama, sim. Deus te ama demais, filho, filha. Deus te ama muito, Ele tem um tempo novo para você, Ele não está te culpando. Você não está levando a sério, né? A sua vida, a sua conversão, talvez até o que eu estou falando aqui. Mas olha, Deus está te dando uma chance, Ele já te deu 8. Agora é a hora de você levar a sério a sua vida, senão você vai continuar dizendo, todo mundo que tem a minha idade progrediu, conquistou, casou, viajou e eu continuo aqui. Está na hora de você assumir a sua vida, levar a sério a sua intimidade com Deus, levar a sério a sua vida de oração, levar a sério a sua busca de conversão. Não busque no céu aquilo que está na terra, não busque culpar os outros naquilo que de fato você precisa mudar dentro de você, né? E permita que a cruz, que o sofrimento como Jó, não te afaste de Deus, não te amargure, mas te aproxime de Deus. Ele está falando com você, escute. Ele te ama muito. Nem ele nem eu estamos condenando você, ao contrário. Ele acredita em você e quer te ver voar, quer te ver progredir, quer te ver amadurecer. É por isso que ele te incentiva e te provoca. Vem, Espírito Santo, dá-nos um entendimento profundo do que ouvimos aqui. Retira de nós as resistências. Eu sinto que hoje o Senhor está falando com muita gente que não leva a sério. Não leva a sério a própria vida, não leva a sério a conversão. O Senhor me dava a imagem de pessoas, como assim, sabe? Rindo. Você não leva a sério a sua conversão, a sua vida, as chances que Deus te dá. Mas hoje o Espírito Santo está te convencendo. O Senhor está curando muitos corações hoje. Uma mulher chamada Cláudia, o Senhor está curando agora. Muitas decepções, muitas frustrações, mas hoje o Senhor te revelou que é dentro de você o problema, que não tem ninguém que vai resolver se você não se abrir à cura, à graça que Ele tem para você. Pessoas hoje sentindo um ódio, é essa palavra que me vem, porque tudo que você foi ouvindo foi revelando quanto tempo você perdeu, ódio até de você mesma, você mesmo. Não tenha medo, não tenha ódio, tudo na hora certa. O Senhor hoje redireciona as suas perguntas para fazer de você uma bênção, para te dar uma sabedoria única, para curar o seu coração. Muitos corações machucados agora estão sendo curadas. Pessoas traídas, né? Eu sei o quanto dói a dor da traição, mas Deus não é culpado por essa sua traição. A pessoa escolheu mal, mas o Senhor te ama. E Ele tem coisas lindas para você. Não desista do amor, da esperança, dos sonhos de Deus para você. Hoje o Espírito Santo ressuscita a esperança, o ânimo em muitos corações. Deus responde a Jó. Que Ele possa responder você no meio dos tormentos que você está, te fazendo enxergar a pergunta certa. Qual é o propósito do Senhor para este tempo que eu estou vivendo? Qual é a tua meta, meu Deus? Aonde queres que eu chegue? Ajuda-me a entender aquilo que o Senhor deseja fazer em mim.
tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Esse é o convite do Espírito Santo, louve. Mesmo que me falte as palavras, mesmo que eu não saiba louvar, te louvo em verdade. Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Mesmo que eu perca tudo, somente tenho a ti, pois somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Espaço ao Espírito Santo. No seu sofrimento, mesmo longe dos seus, como diz essa canção, mesmo que você não saiba louvar, o convite nessa manhã é esse: louve o Senhor no seu sofrimento, louve o Senhor na dificuldade, louve o Senhor na solidão, louve o Senhor nas privações materiais, emocionais, louve o Senhor nesta manhã. Que possa transbordar do nosso coração hoje o louvor diante dessa palavra, dessa partilha tão profunda. Obrigada, Senhor, porque à medida que o Padre Adriano foi pregando, o Senhor foi colocando em ordem muitos corações desajustados, muitas pessoas desestruturadas emocionalmente. Obrigada, Senhor Jesus, por pessoas que estavam revoltadas com situações que viveram, com perdas que passaram. Mas o Senhor foi revelando através da história de Jó nesta manhã que o Senhor está cuidando deles, que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Nós te glorificamos, Senhor, em todas as circunstâncias que nós não entendemos hoje, que estamos passando, os sofrimentos que estamos passando, o vale de lágrimas que estamos passando, o vale tenebroso, mas o Senhor está conosco. E você que está agora acompanhando pode bater no peito e dizer: o Senhor está comigo, eu não estou abandonado, eu não estou sozinha, Deus está comigo. Obrigada, Jesus, porque o Senhor está nos devolvendo a uma vida interior. Deus espera de nós hoje essa vida interior, essa vida de oração. E nós queremos, Senhor, trilhar essa vida interior, essa vida de intimidade com o Senhor, é o que nós estamos pedindo. Vem trazendo paz, Senhor, a todos os pensamentos desordenados nesta manhã, a todos os pensamentos agitados, Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo, agora, como o Senhor veio no início da criação, no caos, vem trazendo agora a paz, a ordem, vem colocando cada coisa em seu devido lugar no interior de cada um de nós nesta manhã. E obrigada porque o Senhor está também libertando muitas pessoas do vitimismo nesta manhã, como o Padre dizia. Ele está colocando você no lugar certo agora e traz essa clareza, essa visão nova, onde você não percebia onde você deveria estar, mas agora o Senhor deu uma visão nova e você percebe agora qual é o seu papel, qual é o seu lugar dentro da sua história, dentro da sua vida. Obrigada, Senhor. Nosso Senhor, Ele está alcançando
várias pessoas, mas de maneira particular você que está chorando nesta hora. Uma angústia profunda tomava conta do seu coração, aquele aperto no peito, sensação de falta de ar, mas agora você consegue respirar aliviado. É a paz que a palavra de Deus provoca no seu coração. Pessoas que inclusive você dizia assim, nossa, eu acho que eu estou infartando, porque era uma dor aguda, mas é Jesus curando o seu coração. Muitos homens e mulheres sentindo-se sozinhos, mas nosso Senhor está aí ao seu lado e você consegue sentir sensivelmente a presença de Deus. O Espírito Santo penetra na tua mente e retira pensamentos intrusos, pessoas com pensamentos de morte, pessoas com pensamento exageradamente pessimista, dizendo que tudo está dando errado e que daria errado, mas é o próprio Senhor agora que toca a sua mente e retira esses pensamentos, e em nome de Jesus, que o próprio Deus agora organize a nossa mente. Jesus toca numa pessoa que estava determinada a pôr fim à sua vida. Tamanha era a angústia e o desespero, mas é Jesus agora quem te toma pela mão. Eu quero dizer, meu irmão, Deus não perde nunca. Jesus é sempre vencedor. Una-se a Ele para que você também obtenha a vitória. E é esse sentimento, a certeza de que vai dar certo. Existe uma saída. Nosso Senhor, por meio do Espírito Santo, já nos convence desta verdade. Obrigada, Senhor. Muito obrigada pela ação do Teu Espírito Santo em nós, consolando o nosso coração, libertando a nossa mente, libertando as nossas emoções. Obrigada, Jesus. Te adoramos e te bendizemos por esta palavra. Enquanto a Dawana vai cantar novamente, vai fazendo esse exercício interior mesmo de louvar, de bendizer o Senhor nesta manhã, porque à medida que nós louvamos, as libertações, as curas profundas vão acontecendo na nossa alma. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo em verdade. Mesmo que me falte as palavras, ainda que eu não saiba louvar, te louvo em verdade com todo o meu coração, pois somente tenho a Ti. Tu és a minha herança, meu tudo. Te louvo em verdade, pois somente tenho a Ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo por essa manhã de restauração. É isso que Deus está fazendo, né? Uma verdadeira restauração em muitos de nós. E obrigada, Jesus, porque assim como o Senhor fez com Jó também, o Senhor está fazendo conosco, está restituindo principalmente a sua dignidade de filho amado de Deus, de filha amada do Senhor. Louvado seja Deus que segue agindo em nosso meio num dia tão especial. Esta palavra vem para nos encher de ânimo, coragem. Deus está com você e nele você é mais que vencedor, tá bom? Ergue a cabeça, vamos com fé, força e coragem. Deus está conosco. Quero abraçar a Aparecida, minha gente. A Aparecida, ela diz, Val, hoje eu estou completando 80 anos de vida, com saúde e muita fé em Deus. Chegaram minhas xícaras de fé com café. Eu não tenho nenhuma aqui para mostrar, porque a gente tem também, né? Ela diz, eu amo a Canção Nova, sou sócia há mais de 20 anos
E estamos juntos nesse mês, rumo ao 100%. Ela é lá conterrânea do Padre Adriano, minha gente. Do Paraná. Minha fofurice da melhor idade. Tá ali com a camiseta da Canção Nova. A xícara Fé com Café. Essa aqui tinha que estar comigo o tempo todo. Ela tá com foto na bancada, né? Botou a família lá. Linda. Mas ela... dá aqui a xícara para eu mostrar para a Aparecida. Eu também tenho, Aparecida, ó. Essa aqui, gente, tá lá na loja.cançãonova.com. Aproveito para dizer, a Aparecida tá celebrando tomando café nessa xícara aqui. Quer dizer, uma semelhante a essa. Essa tá comigo, né? Mas olha, lá na loja a gente tá com uma super promoção. Então, além da camiseta que a Dawana está vestindo, o sapo tá de camiseta modelo Canção Nova. Não sei se tem na Outlet essa do sapo. Mas o modelo que eu estou vestindo também, você pode dar uma olhadinha lá, loja.cançãonova.com, porque a gente está com frete grátis. Então, você que é sócio evangelizador, se adquirir hoje, R$ 59,00 para você, a gente entrega aí na sua casa. E aqueles que não são sócio evangelizador, tá perdendo tempo, né? Mas a gente ainda faz aquele esforço, R$ 99,00 chega também na sua casa. Então aproveite, loja.cançãonova.com, tem alguns descontos especiais para os sócios, recordando que é reta final do projeto Dai-me Almas. Aí eu já abraço, gente, nós estamos muito internacionais hoje. A Amiela tá lá em Portugal, tá acompanhando a gente. A Gerlaine tá na Holanda acompanhando a gente. A Aurilena em Cabo Verde acompanhando a gente também, então um abraço. E a Daiane está no Brasil mesmo, né, Daiane? Mas a Daiane, entre tantos, eu escolhi ela para representar aqueles que no direct já foram enviando o comprovante de Pix, porque já entendeu que é reta final. Então eu peço a você a sua ajuda. A gente está no finalzinho do programa, a gente tem todo o dia de hoje ainda, mas não vamos deixar para amanhã, não? Em 7 segundos, a sua doação chega para ajudar o projeto Dai-me Almas. pix.doação@cançãonova.com. Ninguém fica de fora. Eu fui vendo aqui, se eu não me engano, é a Isabel e o André. Ambos mandaram um e-mail. Acho que vocês ficaram com medo de eu não ver, mas eu vi os dois. E aí eu vi que eles já enviaram um comprovante de Pix também para ajudar o projeto Dai-me Almas. Muitíssimo obrigada. Entre tantos, teve gente que colocou Pix Esperança. O pastor falou, irmã Valdênia, é melhor instituir Pix Xarope mesmo. Mas olha, o padre já está melhorando, graças a Deus, é porque aqui a gente não perde de jeito nenhum a piada, né? Claro. A Maria Hélia está aqui, claro, né, padre? Claro. Maria Hélia está aqui, deixou o algo a mais dela. A Luciane, ela diz, Val, Deus abençoe vocês. Teve Pix Padre Adriano Zandoná, porque a pregação foi muito boa. Maria do Carmo diz, segue meu algo a mais com muita gratidão. E aí vocês vão percebendo, quando a gente diz o que é Canção Nova, por que a gente pede? Não é? Mas o meu investimento, a minha ajuda vai para onde, pelo amor de Deus? O que vocês estão fazendo com essa contribuição que eu estou enviando? Meus irmãos, nosso Senhor segue agindo. A Canção Nova, pelo sistema de comunicação, tem chegado nas almas como na vida da Fabíola. Então, a sua ajuda socorreu a Fabíola. Foi Deus sendo presença na vida dela. Olha só foi possível porque você ajudou. Ela diz, prezados irmãos, paz e bem. Santo e abençoado dia. Meu nome é Fabíola e eu moro em Valente, na Bahia. Meu testemunho de cura começa em um momento que parecia o mais difícil da minha vida. Lembra de Jó? Olha só. Após ter enfrentado um câncer de mama em 2025, eu recebi a notícia da recidiva, ou seja, o câncer voltou. Foi como se o chão tivesse abrido diante de mim. O medo, a insegurança e tantas perguntas tomaram conta do meu coração. Mas, no meio da dor, eu decidi não soltar a mão de Deus. Mesmo sem entender, escolhi confiar, escolhi acreditar que havia um propósito maior, que Deus continuava no controle de tudo. A cada consulta, a cada exame, a cada dia de tratamento, eu entregava a minha vida nas mãos de Deus. Não foi fácil.
Houve dias de fraqueza, de lágrimas, de silêncio. Mas também houve dias de esperança, de consolo e de paz, porque eu nem consigo explicar tamanha paz que eu sentia. Uma paz que só vem de Deus. E foi nesse caminho que eu vi os milagres acontecendo, nos detalhes, nas pessoas que Deus foi colocando ao meu lado, e ela foi narrando tudo. Ela diz: olha, o retorno do câncer não foi o fim da minha história, ao contrário. Foi mais um capítulo onde Deus mostrou sua fidelidade, seu cuidado e seu poder de cura. Eu sou prova viva de que Deus não nos abandona, quando mesmo as batalhas mais difíceis se apresentam, Ele está presente. Se você está passando por algo parecido, olha o que a Fabíola está dizendo. Eu quero dizer para você, não desista, confie, Deus continua operando milagres. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ele. E aí, meus irmãos, olha o projeto da Minha Almas. Agradeço a Canção Nova por ser minha companhia, minha motivação de fé, minha ajuda para viver o milagre de cada dia. E aí, ela terminou o testemunho dizendo que é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Obrigada por meus esse irmãos. testemunho. É lindo. Lindo testemunho. A Canção Nova sustenta muitas pessoas, É isso né? E nós mesmo. podemos dizer por nós, né? Nós somos sustentados por É essa verdade. obra de Deus. E eu quero aqui deixar você a par aí do projeto da Minha Almas. Nós subimos 5% de ontem Graças para a Deus. hoje. Louvado seja Deus. Estamos com 78%, família Canção Nova. Faltam 22%. Vamos reagir, vamos Temos reagir. 3 dias, né? Hoje, amanhã e depois, Isso para mesmo. ajudar. Como a- Percentual diário, padre? 7,3. Filha, como a Val partilhava no início, agora é a hora do Pix. Gente, vamos lá, claro, ajudem da maneira que for melhor, mas nesses últimos 3 dias, pix.doação@cançãonova.com. Vamos ajudar, vamos fazer algo a mais, é o pouquinho, é o pocão, vamos movimentar outras pessoas. Essa obra não pode parar, a gente precisa celebrar os 100%. E como eu dizia no início, 100% já aconteceu no mundo espiritual. Agora ele precisa da nossa correspondência material, a nossa ajuda. O dinheiro já está aí, o recurso já está aí, talvez no teu bolso. Isso mesmo. No bolso de outras pessoas, né? A gente precisa é ajudar essa obra para que a evangelização continue. Sim, olha, e além do Pix, você pode fazer transferência bancária, você pode ser sócio pelo cartão de crédito, você pode ajudar também pelo cartão de crédito, né? E nós temos várias outras formas, boleto bancário, é só você acessar o site clube.cançãonova.com, clube.cançãonova.com. Eu gosto de lembrar que é o melhor clube que você pode se associar, porque esse clube aqui, ele salva almas para Deus, ele evangeliza, não é? Então vem fazer parte da família Canção Nova. Mas como a Val, o padre já disseram, que é uma maneira prática, rápida, né? Bem eficaz da sua contribuição chegar na Canção Nova, é o Pix. pix.doação@cançãonova.com. Quero agradecer o Gesto, que já contribuiu, ele é sócio, mas ele fez o algo a mais no valor de R$30, né? E quero parabenizar a esposa dele, a Luciana, lá em Londrina, fazendo aniversário hoje também. Luciana, Deus abençoe, muita saúde e muitas bênçãos sobre a sua vida, tá? Quero mandar um abraço também para a nossa casa de missão em Itapetininga, aqui no interior de São Paulo, porque eles vão ter um encontro lá, Val, encontro Mulheres como Maria, com as Uau. nossas irmãs aqui de comunidade, né, que vão estar lá, a Adriana, a Elisângela, que de vez em quando está aqui no Sorrindo para a Vida, a Adrianinha também. Olha, guarda bem a data aí, 16 e 17 de maio, é um encontro de cura interior para mulheres. Para mais informações, segue e você vai ter todas as informações na bio do Instagram. É @Canção Nova Itapetininga. Então, mulherada aí da região, hein? Sorocaba, Votorantim, toda essa região perto aí de Itapetininga também é convidada a participar desse encontro aí de cura interior. E isso também ajuda a manter as nossas casas de missão espalhadas aí pelo Brasil e pelo mundo, tá bom? Você pode nos ajudar também através das nossas casas de missão. Tem sempre o Clube da Evangelização ali. Então, você pode dar uma chegadinha e nos ajudar também. Eu falei das outras formas de ajuda pela loja Canção Nova, então eu queria aproveitar e firmar aqui para que você não se esqueça. Então,
frete grátis para você, então aproveite o dia de hoje. Tem os outros dias, mas eu não vou nem falar que é para você aproveitar o dia de hoje, tá bom? E também o desconto especial da campanha do projeto da Dai-me Almas. Tem 5% de desconto nas aquisições lá no site loja.cançãonova.com. Então não deixe de nos ajudar. Canção Nova conta com você no dia de hoje e nós estamos nesta certeza do 100%. Que passa aí também pelas suas mãos. Deus abençoe. Você faz parte do time, né, Val? Isso mesmo. Time Canção Nova. Esse já é vencedor, não é? Com certeza. Val, até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser, minha gente. Padre, Até amanhã, se Deus quiser. A todos nós, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, vossa mente. Corra para a oração. Deus vai te ensinar a fazer as perguntas certas, sem medo. Ele está começando um novo tempo, um novo processo na sua vida. Desça e permaneça a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser, Padre. Patrícia. Tá, obrigada Até pela a sua próxima. presença. Até a próxima, querida. Sapo, até amanhã. Família, Pois te encontro na rádio. somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade.